Sua proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Homer que realize a leitura do versículo da Bíblia. Sairei na força de Senhor Deus, farei menção à tua justiça e só a ti. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Antes da gente passar a primeira secretária, a Rosi, queria dar as boas-vindas e a boa noite à professora Dani, que está aqui com o primeiro ano dos alunos da UGV de Direito. Sejam todos bem-vindos. Não sei se teve alguém que participou já ano passado, nós tivemos alguns aqui do Direito, também tivemos uma sessão lá na UGV. E aproveito também deixar... A gente tem um rito aqui na casa, mas hoje, com a presença de vocês, como a gente tem aqui vereadores formados em Direito, temos também professores da UGV aqui, que quiserem fazer uso da palavra, sintam-se à vontade. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realiza a leitura do expediente. Boa noite a todos os presentes, em especial aqui os meus colegas vereadores, as professoras da UGV e os seus respectivos alunos. Expediente de 16 de 3 de 2026. Convite da Câmara Municipal de Canoinhas, através da Procuradoria da Mulher, para entrega do prêmio Yolanda Trevisani, de destaque 2026, que acontecerá no dia 17 de março, às 19 horas, na Câmara Municipal de Canoinhas. Ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 30 de 2026, de autoria do vereador André Flenck. Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 01/2026, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 15, de 2026, da Secretaria Municipal da Educação, em resposta ao requerimento número 34/2026, de autoria do vereador Cezão do Tax. Ofício número 15, de 2026, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 22/2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 21, de 2026, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício número 001/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 35/2026, da Secretaria Municipal da Saúde, em resposta ao requerimento número 28/2026, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 35 de 2026, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 35/2026, de autoria do vereador André Flenck. Ofício número 65 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 40 de 2025, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Projeto de lei número 39 de 2026, que transfere alvará provisório de taxas, de autoria do vereador André Flenck. Indicações. Indicação número 052 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, o conserto e a revisão das bocas de lobo localizadas na rua Henrique Sorg, em frente à empresa Lavra Sul. Indicação número 053 de 2026, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a manutenção do sistema de iluminação pública na rua Vereador Guilherme Pruste, bairro Campo d'Água Verde. Indicação número 054 de 2026, de autoria de edil André Flenck, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura,
a realização de manutenção nas ruas do Alto da Tijuca, nas ruas das imediações do loteamento Gonchorovski, em especial na rua Alfredo Schumacher. Indicação número 055 de 2026, de autoria de Edil André Flenck, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de tampas nos bueiros abertos nas proximidades das esquinas das ruas Severo de Andrade com a rua Fauri de Lima, ao lado da oficina. Indicação número 056 de 2026, de autoria do Edil André Flenck, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de manutenção na esquina entre a rua Bernardo Ouze e a Servidão Gustavo Tim, onde formou-se um degrau entre as vias. Indicação número 057 de 2026, de autoria do Edil Gilson Guimarães, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, que seja realizada o desvio recapeamento asfáltico dos trechos da rua Pastor Jorge Verger e a rua Curitibanos, entre as ruas Getúlio Vargas e Felipe Schmidt. Indicação número 058 de 2026, de autoria dos edis Gilson Guimarães e Ivan Kraus, que solicitam à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de manutenção na rua João Miller, no trecho após a BR-280, com destino ao Salto da Água Verde, no bairro Boa Vista, incluindo a regularização da pista, colocação de pedras e limpeza da drenagem nas laterais da via. Indicação número 59 de 2026, de autoria dos edils Jubanski e Gilson Guimarães, que solicitam à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a recuperação da pavimentação em lajotas de concreto da rua Almeida Cardoso, entre as ruas Barão do Rio Branco e Lourenço Rolando Malucelli, especialmente no ponto crítico em frente à residência número 777. Indicação 060 de 2026, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Có, secretário municipal de Meio Ambiente, a realização do corte de galhos de árvores e taquaras que estão pendendo sobre a via da Avenida Senador Ivo de Aquino, no bairro Industrial 2. Indicação número 061 de 2026, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, que seja realizada a limpeza das roçadas nas dependências da Unidade Básica de Saúde Eurico Paul, localizada no bairro Industrial 1. Indicação número 062 de 2026, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, que sejam tomadas providências em relação ao imóvel localizado ao lado da Unidade de Saúde Eurico Paul, no bairro Industrial 1, o qual se encontra em estado de deterioração e com o risco de queda. Indicação número 063 de 2026,
de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, a realização do corte e poda de galhos de árvores que estão avançando sobre a via da Rua Francisco Bueno da Siqueira. Indicação número 064 de 2026, de autoria de Edil Gilson Guimarães, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que seja realizado fiscalização quanto ao tráfego de veículos pesados na rua Adelaide Budante Vente, no bairro Industrial 2, localizada em loteamento residencial nas proximidades da Ervateira Bonetes. Indicação número 065 de 2026, de autoria de Edil Edmilson Verca, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, instalação de uma lombofaixa na rua Frei Menando Campos, na esquina com a rua Deodato de Lima, conforme abaixo assinado em anexo. Indicação número 066, de 2026, de autoria do Edil Edmilson Verca, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, que seja realizada a colocação de material na rua Fauri de Lima, em frente à residência número 1609, no bairro Campo d'Água Verde. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Vereador André. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, minha colega Dani Burguesan, seja bem-vindo novamente a essa casa, alunos do curso de Direito. Creio que seja a primeira vez de muitos que estão aqui, sejam bem-vindos, né? Antes de tudo, vou explicar o que são as indicações, que é o que a vereadora Rosi falou agora. Indicações são sugestões que a Câmara de Vereadores faz para o Executivo. Vocês sabem bem, né, que existem os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós temos a atribuição do Legislativo, então as indicações normalmente elas são solicitações que são fora da atribuição do vereador. Como bem sabe, né, o vereador não pode fazer um projeto de asfalto, como a gente recebe muito, a gente não pode dar uma ordem de caráter executivo, isso é função da prefeitura. Porém, nós, como recebemos muitas demandas, através das indicações, nós repassamos as solicitações da população para os membros do Executivo. Então aqui eu tenho três indicações feitas hoje. A primeira se trata do loteamento Gonchorovski, né, que é um loteamento novo, muito bonito, que tem ali no Alto da Tijuca. Ele tem um problema principalmente na rua principal, Alfredo Schumacher, que dá acesso, que até eu tenho um requerimento, que daí é um outro mecanismo que nós temos, que posteriormente nós vamos explicar, que visa a melhoria, pelo menos paliativa, dessa via, que já está bastante problemática, uma via bastante lisa, com bastante acúmulo de lama. Tem as vereadoras que fazem intervenções ilegais, no caso, construir uma lombada. Nós não temos autoridade para construir uma lombada. Infelizmente, aconteceu de um morador por conta própria ir lá e construir. Também fiz uma solicitação de melhoria na rua Severo de Andrade com a rua Fauri de Lima. Nós temos um problema grave no nosso município, que são muitos bueiros abertos. Nesse caso, em específico, são 3 bueiros na mesma via por conta de um único problema. Existe um fluxo de caminhões muito grande e os caminhões, na hora de manobrar, estão destruindo as tampas de bueiro. Acaba dando um prejuízo para o poder público. Nós temos que achar uma solução a longo prazo, mas a curto prazo seria colocar as tampas, né, adequadas, mas infelizmente não é algo que vai durar muito tempo, porque a resistência mecânica é inferior
a carga que o caminhão exerce sobre essas vias, e o problema é algum idoso, como tem fluxo de idosos, animais e crianças caírem nesses bueiros que estão abertos. E, por último, tem uma outra questão ali no Alto da Tijuca. Já fiz uma solicitação recentemente pedindo uma melhoria de um degrau que se formou na rua Guilherme Tim com a Bernardo Ose. Quero aproveitar esses segundos finais de minha fala para fazer um agradecimento, que a última sessão, a professora Dani estava aqui, eu fiz uma solicitação que tinha um acúmulo muito grande de água ali próximo ao UGV, principalmente na esquina da Otávio Tabalipa. E passei lá recentemente e, finalmente, depois da sessão do ano passado, vocês lembram bem que fiz a solicitação, agora eles estão fazendo. Exigiu todo um projeto, porque lá o Homer, que foi prefeito e foi secretário de obras, sabe que quando eles fizeram aquela obra, fizeram uma drenagem que a tubulação ia só até uma altura. Então fizeram uma obra para inglês ver, não houve fiscalização, tanto que houve o que houve no nosso município e os culpados estão pagando ou ainda vão pagar. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Ivan Kraus. Vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste pessoalmente e pelas mídias sociais, especialmente aos alunos da UGV, boa noite. O vereador André explicou quanto à questão da indicação, e aí ficou o requerimento. Então, aí a indicação, a gente indica algo que é de proveito para a comunidade. No requerimento, nós solicitamos informações para que possamos fazer uma indicação, um anteprojeto de lei, alguma coisa nesse sentido. Então, vai um pedido para o governo, para que eles nos deem a resposta, e com essa resposta a gente tome alguma ação, tá? Então, tem indicação e requerimento. E essas são as funções típicas, então, do Poder Legislativo, né? O requerimento 1, de 26, que eu fiz já na primeira sessão do ano, eu solicitei informações do planejamento sobre a melhoria da malha viária no Cerrito e na Sereia, porque lá tem morros com grandes aclives e as baixadas onde acumula água, e nesse caso, atoleiros e tudo mais. E aí foi encaminhado primeiramente ao secretário de Planejamento, que pediu para que fosse o secretário de Infraestrutura, e agora ele respondeu. Então a resposta do governo foi que foi iniciado um projeto aí multidisciplinar, porque envolve várias secretarias, né, e várias funções dentro da prefeitura, para a melhoria dessa área. Então, a indicação que saiu dessa casa para o governo foi que, para facilitar a escoação da safra e facilitar o trânsito ali, que a ponta daqueles grandes aclives fosse retirada e colocada na baixada para evitar os atoleiros. Então, agora veio a resposta que se iniciou o projeto. Então, nós fizemos o requerimento, veio a resposta, agora e já foi dado início, então, os estudos para fazer essa melhoria no nosso interior. Também, em resposta também a outras indicações que eu fiz, indicações que eu fiz nesse momento aqui são 3 indicações, né? A melhoria da rua Henrique Zorg, que é próxima a Lavra Sul ali, onde há uma necessidade de correção também de bocas de lobo e outros acessos ali, tanto perto da indústria, quanto também na comunidade ali perto, que está perigoso, da mesma forma que o André falou, questão do trânsito de pessoas, né, animais, crianças e tudo mais. A indicação 53 é a iluminação na rua Vereador Guilherme Proust, que é da ponte que divide o centro com o distrito da Água Verde, passando ali a ponte, né, que está com problema de iluminação do lado esquerdo. E por fim, a indicação 58, que é a melhorias, colocação de material e melhorias na rua João Miller. Essa rua João Miller é que atravessa da 280 em direção à subestação da Celesc. Lá, até o Gilson, o vereador Gilson, assinou comigo, pedido também nosso, né, Gilson? Então, está tendo um problema grave ali, porque além da dificuldade de acesso, na região mais embaixo, lá dentro da rua à frente, também está com problema de falta de material que tem ocasionado atoleiros e tudo mais. Então, essas são as indicações e o requerimento. Senhor presidente, seria isso. Mais algum vereador? Vereador Gilson Guimarães. Vereador Gilson. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, alunos de Direito da UGV. Professora Dani, secretário Dudu, público que nos assiste, nos escuta pelas redes sociais. Minhas indicações, uma foi da rua João Miller, conforme o vereador Ivan já esclareceu.
Outra é com relação ao pavimento da rua Pastor Gerweger e rua Curitibanos. São duas ruas ali perto do Gabardo, para baixo do Planalto Hotel, um pouco para frente ali. Essas duas ruas foram duas ruas que não foram recapeadas e que estão se deteriorando. Então os moradores têm reclamado muito, porque está até complicado de passar naqueles dois trechos. São duas quadras, uma da Curitibanos, outra da Pastor Gerweger, que precisam de recuperação. Então, sugiro que a Secretaria de Planejamento faça um projeto e repasse para licite para fazer uma recuperação daqueles dois trechos. Também da rua, peço da rua Almeida Cardoso, que é aqui, uma rua para cima da Câmara de Vereadores, que também está muito complicado de andar, ela é de pavimento em lajota de concreto, então ela está praticamente impraticável de andar de carro ali, sabe? Então, vamos dizer, ela está toda cheia de buracos e precisa urgente de uma recuperação. E também, com relação à fiscalização de trânsito pesado, moradores lá do bairro Industrial 2, na frente da Ervateira Bonense, tem um loteamento residencial. E ao lado tem uma empresa agropecuária. E essa empresa, ela foi proibida dos caminhões saírem carregados de grãos e acessarem a SC para o lado que vai para Major Vieira. Então, eles estão saindo por trás da empresa e acessando por dentro do loteamento residencial. Isso está ocasionando muito problema para os moradores. Então, vamos dizer que é um trânsito diário de muitos caminhões. Até hoje eu tive analisando lá, ver se há uma solução, e tem uma rua que, em vez de entrar para o loteamento à esquerda, dá para sair à direita. É uma rua do lado daquele acampamento lá, aquele canteiro de obras. Então tem uma rua lá que a Secretaria de Obras, se ela fazer uma pequena infraestrutura, arrumar aquela rua, dar condições, a empresa agropecuária vai conseguir ter acesso e sair pela SC. Era o que continha, presidente. Só para ajudar na fala do vereador Gilson, essas duas ruas realmente são ruas que, tanto a Pastor Jorge Veiga quanto a Curitibanos, de muito tempo, né, que já era para fazer um estudo. Eu estive sexta-feira na Secretaria de Planejamento, falei com o Rafael e ele passou que tinha feito os estudos, e eu acho que hoje ou amanhã está para ser lançada aí a licitação de recapagem dessas duas ruas. Mais algum vereador? Vereador Gil Baiano. Vereador Gil? Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, toda a comunidade aqui que se faz presente, os alunos da UGV que nos acompanha pela internet, desejo uma boa noite. Senhor presidente, quero só justificar aqui essas indicações aqui, que se trata da rua Senador Vudiaquino, também da rua Bueno de Siqueira, e também na unidade de saúde do bairro Cristo Rei. Da rua Senador Vudiaquino, quem conhece aquela passagem ali pode observar que a mata ela cresceu e ela está pendente para o lado da rua, causando transtorno. A taquara tem galhos de árvore pendendo para cima da pista, e na Bueno de Siqueira da mesma forma. Para justificar a rua Bueno de Siqueira, talvez muitos não saibam qual é pelo nome. Bueno de Siqueira é no final da Senador Ivo de Aquino, início da João Leandro Gonçalves, que vai sentido a Pedra Branca, o loteamento J. Corte e esse outro loteamento, o loteamento Glinski, né? Então é esta rua. O trecho é bem curto, mas uma grande necessidade de se fazer a poda dos galhos dessas árvores. E também na unidade de saúde do bairro Cristo Rei, e ao lado também tem uma edificação ali que, até que eu entenda, seria do município, né? Não sei se foi passado para algum outro ou não, mas ela está dependurado o telhado
com risco de acidente. E a limpeza também naquela unidade de saúde ali, que tem placa de pendurada, tem mato grande, e por se tratar de uma unidade de saúde e de um poder público, então eu informo a precariedade que se encontra e peço se há a possibilidade e a gentileza de poder realizar essas limpezas. Senhor presidente, seria isso. Mais algum vereador inscrito? Vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumprimentar em especial os alunos da UGV e aos que nos assistem pelas redes sociais. Só justificando aqui, senhor presidente, a minha indicação número 65/2026. Mais uma vez eu trago então nessa casa um pedido aqui de lombo faixa, né? Agora isso aí eu recebi essa semana ali por parte dos moradores da rua Frei Menando Campos, esquina com a rua Dodato Lima. Isso fica lá em cima no bairro Altos Palmeiras, né? Então eles fizeram um abaixo-assinado, todos os moradores assinaram e inclusive veio com a própria documentação do próprio Detracan, né? Então a gente pede, a gente sabe, já discutimos bastante até essa casa de leis aí com os vereadores, acho que toda semana, né, vereador Gil, estamos pedindo aí lombada e lombo faixa, né? Então estamos fazendo esse pedido em nome da comunidade, né? Tem um abaixo-assinado anexo e também, só justificando a indicação minha número 66, ali também os moradores da rua Fauri de Lima, ali no bairro Câmara Verde, pedem melhorias ali, principalmente mais no final ali, em frente à residência número 1609, que foi feito como referência, ali para ver se a Secretaria de Obras consegue mandar um material lá, cascalho, alguma pedra, né, em virtude aí que tem previsão de fortes chuvas, mas aí para o inverno, então é um pedido dos moradores. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Tati Carvalho. Cátia. Seria Cátia? Estava escrita Tati, então seria a Cátia. Vereadora Cátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente, os professores da UGV, alunos. Muito obrigada por estarem nos acompanhando nesta noite. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de enfatizar somente o convite que a vereadora Rosi já fez a leitura em nome da Procuradoria da Mulher. Então, nós temos uma Procuradoria da Mulher que busca incentivar pautas femininas e de apoio às mulheres em todos os aspectos. E hoje nós estamos reiterando o convite da entrega do prêmio Yolanda Trevisani, que vai acontecer amanhã aqui na Câmara às 19 horas. Yolanda Trevisani foi a primeira mulher vereadora aqui de Canoinhas na década de 50. Então, em memória, né, honrando a memória dessa pessoa que teve uma história política, profissional e principalmente feminina dentro da nossa sociedade, nós anualmente homenageamos algumas mulheres que foram destaque na nossa sociedade. Então, amanhã nós teremos 9 mulheres homenageadas, a professora Maria Salete Sarro e Jane Cristina Dranca Fontana, Andréia Sarro e Rocha, Emanuele Schmidt, Marlene Vardensky Proust, Eva Adriana Rosa, Maria de Lourdes Bremer, Enesita Alves Ortiz Carvati. E a professora também da UGV, enfermeira, Janine Ribeiro Sfaier Vatsco. Então, essas mulheres amanhã serão homenageadas aqui na Câmara e todos vocês são convidados a participarem e estar conosco nesse momento. Muito obrigada. Mais algum vereador? Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador André. Então, antes de tudo, explicando para os estudantes, nesse momento eu vou fazer a solicitação de um pedido de urgência. Existem alguns projetos de grande relevância em que podem ser, digamos, passados na frente. A gente sempre tem uma reunião das comissões para avaliar com calma, mas são projetos assim mais rotineiros, como esse que eu vou ler agora, que todo mês nós recebemos e é importantíssimo para fazer o repasse do salário dos profissionais do Hospital Santa Cruz de Canoinhas.
Então, senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 37 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 37 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 37 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 037 de 2026, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências, no valor de R$ 162.634. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador Homer. eu sei que esse projeto já foi muito discutido aqui nessa casa, porém gostaria de aproveitar a presença física dos alunos da UGV aqui para novamente trazer esse assunto à tona. Então hoje o hospital ele não pode receber esse recurso de forma direta, né, do governo federal, então a prefeitura do município de Canoinhas se torna de certa forma um entreposto desse recurso. Esse recurso é repassado para o município recebe a prestação de contas do Hospital Santa Cruz e nós fazemos o repasse para o Hospital Santa Cruz. Então, de certa forma, a prefeitura do município de Canoinhas vira o entreposto desse recurso. Então, por isso que mensalmente nós estamos votando esse projeto, né? Tem que ser dessa forma, dentro do plano de trabalho exigido pelo Ministério, e nós o fazemos, de certa forma, periódica todos os meses. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo o que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 037 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Roman, que faça a leitura dos requerimentos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de desejar uma boa noite aos meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Hoje, composto praticamente na maioria de estudantes de direito, isso é muito importante para vocês, afinal, esse é o primeiro degrau da escala de direito que nós temos hoje, através do legislativo, então é muito importante que vocês venham acompanhar. Haja visto também que é acessível, tanto presencialmente quanto online, vocês podem estar acompanhando as sessões. Os requerimentos, como já bem explicado pelo vereador Ivan, são pedidos de informação. O que ocorre é que essas informações, quando são solicitadas ao executivo, elas são sim positivas. O executivo tem um prazo legal dentro da lei orgânica do município de 30 dias para responder esses pedidos de informações. Outros entes federativos ou outros órgãos, eles são optativos ou, dependendo de dentro, como que é o estatuto da instituição, eles são obrigados também a responder essas informações. Porém, sempre existe, professor, esse debate, né, do que é legal e até onde vai a ossada fiscalizatória do vereador. Até semana passada, a gente recebeu uma resposta do tribunal aqui a respeito de algo que a Celesc disse que dentro das atribuições o vereador não poderia propor, e que o tribunal, né, vereador Ivan, de certa forma, chancelou a possibilidade de nós legislarmos naquele assunto, naquela ossada. Então, existem alguns órgãos onde tem o debate ainda. Então, muito importante que onde existe o debate, existe a democracia. Passamos aos requerimentos.
Requerimento número 77, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações referentes ao atendimento médico nas unidades de saúde localizadas no interior do município. 1. Quantos médicos atualmente realizam o atendimento nas unidades de saúde do interior do município? Quantos são do programa Mais Médicos? 2. Em quais unidades de saúde cada médico atua e qual a carga horária e horário de atendimento de cada profissional em cada unidade. 3. Quantas consultas médicas são disponibilizadas semanalmente ou mensalmente em cada unidade de saúde do interior? 4. Como é realizado o processo de agendamento das consultas nessas unidades? Presencial, por telefone, por agentes comunitários ou outros meios. 5. Se nas unidades de saúde do interior é realizado o acolhimento e triagem pela equipe de enfermagem antes das consultas médicas e de que forma é esse processo? Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, Vereadora autora. Esse requerimento ele se faz necessário em relação para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o atendimento do interior, como é que ele está acontecendo, para ver quantas consultas estão sendo feitas e se essas consultas estão feitas de modo a contemplar a prevenção também, a promoção de saúde ou somente a atenção de doenças, né, e de consultas agendadas no dia, se tem filas para atendimento. Porque hoje a PENAB, que é o Programa de Atenção Básica Nacional, ele traz uma metodologia de atendimento que é por acolhimento, né, e atendimento das queixas por equipe multiprofissional anterior ao atendimento médico. Então, só para que eu possa entender se isso está acontecendo também no interior, como hoje acontece nas unidades de saúde do centro. Muito obrigada. Continua em discussão. Coloque em votação o requerimento. Vereador, se concorda, permaneça como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 78, de autoria do edil Gilson Guimarães, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações sobre a situação do ginásio de esportes Magno Fuc, localizado no bairro industrial número 2, o qual se encontra abandonado há vários anos. Diante disso, requer que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Qual é a atual situação do imóvel em relação ao processo judicial existente? 2. Qual o motivo do abandono do referido ginásio por tanto tempo? 3. Existe algum projeto ou planejamento por parte do município para a recuperação ou utilização do espaço? 4. Houve recentemente algum processo de licitação para a reforma do ginásio? Em caso afirmativo, informar os detalhes do processo. Coloca em discussão o requerimento. Vereador autor. Com relação a esse requerimento, eu fiz esse pedido porque eu acho que esse ginásio que foi construído com recurso do poder público, né, há muitos anos atrás, foi cedido o terreno por uma empresa madeireira e o ginásio foi construído com recursos captados por várias empresas, na época que eu era secretário de planejamento. Então, vamos dizer, o ginásio deu bastante alegria para Canoinhas, na época que nós tínhamos o Botafogo de futsal, participando da 2ª divisão. Então, vamos dizer, é um ginásio com quadra oficial, é um ginásio que tem uma boa estrutura e, passado alguns anos, não sei porquê, ele simplesmente foi abandonado e está já, não sei quantos anos, mas acho 5, 6 anos abandonado lá. Inclusive está com uma porta da frente torta, quase caindo. Já teve muito roubo, já levaram quase tudo que tem nos banheiros daquele ginásio. Então eu acho que nós devemos ter uma resposta do porquê que o ginásio está abandonado daquele jeito. Senhor presidente. Continua a discussão. Se me permite, vereador Gilson, gostaria de assinar junto. Acho que foi um momento extremamente propício para esse requerimento. No ano passado, né, vereador Homer, nós tivemos uma conversa com o deputado estadual Sargento Lima e ele fez uma seguinte: a gente sabe o jeito do Lima, duro, né? Do jeito, nós queremos fazer alguma coisa que transforme o município, então eu vou mandar um recurso grande para os vereadores e vocês vão decidir em conjunto. Então, o vereador Homer e eu vimos essa demanda do ginásio.
Então, está já encaminhada na conta do município o recurso de R$600 mil para fazer a reforma do ginásio. Respondendo ao questionamento, já adiantando, né, nós sabemos que ele ficou muitos anos parado por questões de processos judiciais. Inclusive, agora que saiu a decisão do STF, então você vê, chegou até Brasília, né? Então nem o município podia mexer, nem a empresa. Infelizmente, os vândalos se aproveitaram desse vácuo e acabaram tomando conta do ginásio. Teve uma outra questão que era o acesso, por ser uma SC 477, precisava ter o chamado trevo alemão, alguma forma de acessar, e agora com a reforma foi feita já esse acesso. Então, como até o pessoal questionou para mim, mas por que fizeram acesso àquele ginásio que não vai ter nada? Mas agora vai ser feita a reforma, então é possível até mesmo que seja amanhã que saia essa licitação como questionado. Então a gente estava até cobrando, né, do VPS, que quando que vai sair, porque é uma obra que a gente tem muita demanda. Eu acredito que os vereadores aqui recebem muitas solicitações do pessoal da parte esportiva, eu recebi do pessoal de vôlei, do futsal, que eles precisam de um novo local, porque nós temos hoje apenas um ginásio nos padrões, que é o Melquiades, e o Magno Fuc, que o Jubanski foi campeão lá, né? Tem talvez um apreço por aquele local. Esses dias fiz uma denúncia para a Polícia Militar, um menor de 15 anos de idade, foi lá andar de moto naquela quadra e ainda postou na rede social aparecendo a placa. Graças a Deus a moto já teve o fim que merecia, né? Vai ter que pagar um pouquinho, pelo menos para compensar o dano que ele fez. Então, o ginásio, em breve, nós teremos boas novidades. Espero que seja uma empresa boa, que ganhe o processo, que seja feita a reforma, que seja feito o muro e tudo que precisa para garantir a segurança do ginásio e daqueles que vão usar. E uma outra questão para o uso dele é a questão do ensino integral. A gente já perdeu esse recurso pensando na possibilidade de ele ser utilizado para atender algumas demandas das escolas que tem ali na proximidade. Era o que continha, senhor presidente, e novamente parabenizo o vereador pelo requerimento. Continua a discussão? Gostaria de contribuir com essa discussão, haja visto que eu e o vereador André temos acompanhado isso de perto, né? Uma das nossas ânsias é que esse recurso seja aplicado, e a gente teve a resposta que vai ser amanhã, a abertura do processo licitatório, onde R$600 mil vão ser recursos advindos do deputado Sargento Lima, e o município também terá uma contrapartida dentro desse processo licitatório. A questão legal, vereador, ali tem um conjunto de 2 fatores. Primeiro, a requisição do antigo dono do terreno, e a segunda, por parte do Poder Judiciário, através do acesso marginal a esse ginásio. Então, teve um dia lá, teve um evento, vários carros foram multados por fazer a conversão direta. Nisso, acendeu-se esse alerta e verificou-se que o município teria a responsabilidade ou de padronizar, fazer a legalização do acesso, ou o impedimento total de acesso até o ginásio. Foi nisso que foi construída aquela adereza ali no portão para que as pessoas não pudessem acessar, haja visto que nós estávamos finalmente na iminência da pavimentação da SC 477, e dentro do projeto a qual nós já tínhamos, praticamente Canoês inteiro teve acesso, estava todo mundo feliz esperando isso, já contemplava as marginais. Então não seria necessário ao município tanto fazer o processo legal, que é solicitar o acesso, fazer a regularização do acesso, quanto gastar dinheiro com o acesso. Então foi-se tomado essa decisão, né, acatado a decisão, impediu-se o acesso, porém a gente sabe que impediu-se acesso de veículos de forma legal. Os vagabundos, eles não se importam com muro, não se importam com porta, não se importam com nada. Infelizmente, isso daí é uma realidade brasileira, nós não vivemos longe dela, porém só para explicar para o vereador e trazer a boa notícia, né, e agradecer mais uma vez ao Sargento Lima, que esse recurso, além de contemplar o esporte, vai contemplar a educação através da escola em período integral, que ainda não é em período integral, mas porém que vai ter esses projetos no contraturno. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Como citado pelo vereador André, tive muita felicidade lá mesmo. Jogamos a primeira divisão e fomos campeão, mas feliz que, na verdade, amanhã já é a abertura dos envelopes já. Em fevereiro foi feito o edital, e
parabenizar os vereadores, né, da bancada do PL que foram atrás dessa verba, porque a gente sabe que a nossa principal função aqui é a fiscalização, mas se a gente for atrás das emendas para poder, com certeza, ajudar a nossa população e o governo, indiferente de qual governo que seja, e só quem tem a ganhar são os nossos munícipes. Então, parabéns novamente e parabéns, vereador Gilson, pelo requerimento que a gente consegue dar essas informações também para a população, porque acredito que todos nós que já recebemos perguntas sobre esse ginásio, mas como bem explicado pelos colegas, aqui teve todo um trâmite, toda uma parte judicial ali pelo ex-dono do terreno e agora, graças a Deus, já está resolvido. Coloco em votação o requerimento. Aqui, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 79, de autoria do Edil Gilson Guimarães. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto de pavimentação asfáltica para a rua Erasmo Schmidt Júnior, no trecho compreendido entre a rua Januário de Assis Corte e a rua Alvino Volkmann, no bairro Alto da Tijuca. Caso não exista, que seja estudado e providenciada a elaboração do projeto para a futura execução. Coloco em discussão o requerimento. Vereador Gilson. Trata-se de um trecho ali no bairro Alto da Tijuca que ele pega duas ruas pavimentadas, tanto a Januário de Assis Corte quanto a subida, que eu não lembro o nome ali, que vai para o Alto Tijuca, que vai dar na escola Maria Lovatel Pires. Então essa rua é uma rua totalmente de moradores, já com bastante moradores, e os moradores solicitaram que seja feita essa pavimentação, ligando 2 trechos de ruas pavimentadas. Então solicito que a prefeitura tente, se não tiver projeto, pelo menos que execute, e a gente vai atrás de recurso, caso necessário. É o que continha. Continua a discussão? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento do número 80, da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações sobre quanto tempo a fila de espera para consultas com médico cardiovascular está parada ou sem novos atendimentos no município de Canoinhas. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários da casa. Boa noite especialmente hoje para esse público aqui presente. Senhor presidente, me chama a atenção, e por isso fiz esse requerimento, porque na data de hoje eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa que está doente, aguardando na fila para uma cirurgia cardiovascular. E ela foi inscrita nessa fila no final de outubro. E ela estava em posição 9 na fila. Já se passaram mais de 4 meses e ela continua aguardando na mesma posição. E aí, senhor presidente, nós sabemos que é uma fila do CISREG, que não é tão simples de resolver, mas quando se tem investimento, né, em saúde, a gente consegue, então, com mutirões, diminuir essas filas. E a pessoa que está doente, que está com dor, mais de 4 meses é uma eternidade. Então, eu faço esse requerimento para chamar a atenção, realmente, do Poder Executivo em relação, desta vez, ao cardiovascular, mas que também se chame atenção para tantos outros exames, tantas outras cirurgias em que tem vários e vários pacientes aguardando. Fica aqui, então, o meu pedido, senhor presidente, para que o município de Canoinhas olhe por essas pessoas, esses cidadãos que estão aguardando aí com dor, doentes, esperando, porque dependem do SUS para fazerem os tratamentos. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Continua a discussão. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 81. De autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Torres,
coordenador regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, solicitando a realização de pintura e sinalização indicando acesso à empresa Big Safra, situada na SC 477. Tal pedido se justifica em virtude dos caminhões que se dirigem à empresa estar utilizando o portão secundário aberto em meio ao loteamento Dona Adelaide, o que tem causado transtorno aos moradores devido ao intenso movimento de veículos carregados. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Autor. Senhor presidente, esse requerimento vai de encontro à indicação do vereador Gilson Guimarães, porque essa empresa, ela há muito tempo já desenvolve as suas atividades na cidade, é uma empresa de grande porte que tem uma grande recepção de veículos carregados nessa época de safra. E em razão da quantidade de multas ultimamente recebidas pelos veículos que adentram ali pela inexistência de faixa sinalizadora, eles estão utilizando, então, o lotamento Dona Adelaide para entrar com os caminhões. Ocorre que nem havia adequada para isso, porque havia ali todas são não pavimentadas, tem uma grande quantidade de casas ali na região, e isso interfere na vida deles, poeirão e crianças no local e tudo mais, e algo que poderia ter sido facilmente corrigido se no projeto tivesse sido feitas as pinturas devidas. A largura da via, entendo, pertinente, e então agora esse pedido à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade é no sentido de rever essa sinalização ali existente, para que faça um trevo de acesso, evitando possíveis acidentes e também não multando os nossos agricultores aí que estão lá só entregando o suor do seu trabalho. Serei presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador André. Eu gostaria de fazer justo e fazer jus da assinatura junto, vereador. E acho que eu já mandei umas 2 vezes esse mesmo requerimento nessa mesma entrada, porque o fluxo de veículos na Big Safra é sazonal. E tem alguns momentos, épocas do ano, que se não tiver uma sinalização adequada, nós teremos grandes transtornos ali na 477. Já fui alertado 2 vezes o de infra, né, que é o responsável, o André já recebeu, só que ainda não foi feito as mudanças solicitadas. Então, quanto mais nós, vereadores, pressionarmos, até acho interessante que se fosse de toda a edilidade, para a gente botar aquela pressão que é a forma que nós trabalhamos. Como diz na engenharia, sem pressão não há fluxo. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente, eu compartilho com a mesma ideia deles, do vereador autor e também da fala do vereador André. Me sinto honrado em poder assinar também este requerimento junto. Eu tive pessoalmente em Florianópolis lá falando sobre essa situação e acredito que o pessoal da empresa já procurou várias pessoas aqui com esta questão. Havendo que a 477 ficou uma via 100% ótima, só que ali não tem nenhuma redução de velocidade e nesse período em que o agricultor precisa entregar a safra, a colheita dos grãos na empresa, e isso vai até umas horas da noite. Então é um trecho bem perigoso que se torna ali. Então, mais que necessário de fazer uma mudança ali na entrada da empresa para que ela possa entrar, os caminhões são caminhões carregados, são caminhões que vão chegar lento e vão sair lento, não são com velocidade, e aonde a pista está bastante, por ser boa, ficou bastante perigosa ali nesse trecho ali. Continua a discussão? Vereador Gilbaiano, só para enaltecer ali, né? De maneira alguma estamos reclamando, né? Não. De algo que um governador olhou para Canoinhas depois de 40 anos de sombra. Vamos deixar bem claro isso, né? Mas todo projeto ele pode ser depois melhorado, aperfeiçoado, ou verificado alguma pequena falha que a regionalidade traz à perfeição, né? Então é só nesse sentido, né? Mantemos o agradecimento, porque graças a Deus saiu essa via. Seria isso, presidente. Senhor presidente, só para concluir, exatamente o que o vereador tem falado. A gente não está reclamando da pista. Ficou 100%, viu? Há muito tempo.
Canoinhas e região que sofria com essa via. Só que há uma necessidade de fazer uma adequação ali para que esta empresa possa receber os agricultores ali, principalmente nesse período de safra. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Jus. gostaria de assinar junto, Ivan Kraus, que vem complementar minha indicação. Na verdade, continua em discussão, né, mas vamos fazer de toda a agilidade. André, altera para nós, fazendo um favor. Mais algum vereador? Só para comentar também a fala do vereador Gil e do vereador Ivan. Além da empresa, nós temos também os pedidos dos moradores, né? Então, eu acho que, bem dito pelo vereador Gil, as adequações, né, que nós temos que fazer aí, de repente, que o projeto, quando ele foi feito, foi elaborado, foi pensado claramente em ajudar a população e também descorrer bem ali o transporte pela 477. Mas e as adequações a gente vai vendo com o tempo, com certeza. Se todos nós assinarmos, aí vai ter um pouco mais de força. Como é de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento de número 82, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informações sobre a previsão da manutenção das estradas da localidade de Arroios, especialmente nas estradas de chão, logo na entrada e saída para a SC 477. Coloca em discussão o requerimento. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 83, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto para a pavimentação da estrada Alfredo Schumacher. Em caso positivo, se há viabilidade de inclusão da referida estrada no programa Estrada Boa Rural, considerando que é uma via de acesso a localidades do interior do município. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, eu quero fazer, antes da minha fala sobre essa estrada em específico, quero falar sobre o programa Estrada Boa Rural. Foi um programa do governo do estado para auxiliar os municípios que levem pavimentação para as comunidades do interior. Tem os seus pontos muito positivos, é um dinheiro estadual, porém ele tem suas questões de complexidades. Eles têm um limite de carga, de qualidade e às vezes, dependendo do município, ele pode ser custoso. Mas quero fazer aqui uma aspas, citar que o vereador Gilson, ele é engenheiro civil, tem sua empresa e ele está participando do processo do Estrada Boa Rural no município de Major Vieira. E ele conseguiu aquilo, com o recurso do estado, que foi a questão de pavimentação com concreto nas estradas rurais no interior de Major Vieira. Eu acredito que é uma situação que pode ser adaptada aqui. Tiveram que ser feitas adaptações técnicas, né? Se o vereador Gil quiser fazer uso da palavra depois, até explicar, né, como foi feito. Mas aqui em Canoinhas nós não aderimos por conta de algumas questões técnicas, mas eu acho que todo o dinheiro vindo do estado, se a gente puder adaptar, conseguir, a gente tem que abraçar e fazer aplicar no nosso município. Eu digo que todas as localidades do interior mereciam ter uma pavimentação, essa é uma sugestão de estradas, mas se a gente puder, eu digo que eu tenho um sonho, ligar Paulo Pereira, ao centro do município, ligar Felipe Schmidt, ligar o Salto da Água Verde, que todas as nossas localidades, a Barra Mansa logo vai ter a rodovia SC-120 pavimentada, se Deus quiser. Então, nós um dia teremos essas pavimentações, mas o quanto antes nós conseguimos adiantar o processo melhor e é o que nossa cidade deseja. Era o que continha, vereador. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Jus. Vereador André, gostaria de assinar junto. E como fui citado, a minha empresa fez o projeto do Estrada Boa Rural lá em Major Vieira. Nós fizemos 6 quilômetros do primeiro trecho ano passado e fizemos a entrega do projeto de mais 6 quilômetros seria de Major Vieira até a Colônia Roots, até um trevo de acesso à cidade de Monte Castelo. Então você vai ter um acesso todo asfaltado ou pavimentado de Monte Castelo por dentro até Major Vieira. Esse trecho já foi licitado, tá? O primeiro trecho lá em Major Vieira, 6 quilômetros, saiu por 8.700.000, o preço inicial era 9.700.000, então teve uma economia ali em torno de 1 milhão, participaram mais de 10 empresas na licitação e está em fase de homologação e assinar o contrato com o Estado.
Foi o primeiro projeto da estrada rural em concreto assinado pelo governo de Santa Catarina. Tá? Major Vieira e mais duas cidades somente que fizeram. E o nosso projeto lá de concreto foi o primeiro do estado. Então ele serviu até de exemplo, foi criada uma cartilha esse ano para os municípios que quiserem fazer em concreto, não em pavimentação asfáltica. Por que eu sugeri concreto? Porque o pavimento asfáltico, ele é bom, só que se você colocar em estrada rural, ele vai passar uns 2, 3 anos, ele vai começar a apresentar muito problema. Por quê? Porque você não tem controle do tráfego que na área rural tem. Então, vamos dizer, o concreto eu tenho certeza que vai durar ali 20 anos sem manutenção. Então, a gente fez um projeto somente da pista, né? Então, as sarjetas são tudo de valas, como a gente se usa na estrada rural, né? Só que compactada, bem feita, né? Para escoamento das águas pluviais. Então, vamos dizer, como o André falou, seria ótimo que Canoinhas também entrasse nesse programa, porque o Estado está entrando com 50% do valor. Então, de cada quilômetro rodado, o Estado entra com 1.250.000. Então, se o quilômetro vai custar em torno de 2,5 milhões, 50% o município vai ter de contrapartida. Mas dou o exemplo lá de Major Vieira, um município muito pequeno, que tem uma arrecadação bem pequena. O que ele fez? Ele pegou 50% do Estado e pegou 50% do BRDE. Ele foi atrás de financiamento e vai ter 12 quilômetros de pavimentação totalmente sem custos para o município. Claro que vai pagar o financiamento posteriormente. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, conversando agora com o vereador André, também peço autorização para assinar junto. E complementando aí as falas do vereador André e também do vereador Gilson, sábado ainda nós estávamos ali na inauguração da nova sede da Secretaria de Obras e também da entrega oficial da Rua João Leandro, né? E nós conversávamos com a prefeita Juliana, juntamente com a vereadora Rosi e o vereador Homer, né, que até a vereadora Rosi já tinha me falado esses dias da questão da pavimentação para Felipe Schmidt, e nós colocamos isso para a prefeita Juliana, né, que nós íamos elaborar a questão do anteprojeto, mas nessa questão aqui nós fazemos um requerimento e só não foi feito no dia de hoje, em virtude que amanhã nós temos a sessão especial aí, né, das mulheres, então senão ia acumular muito requerimento. Mas eu creio, vereadora Rosina, que a gente vai aproveitar, né, esse projeto, essa lei já que existe, né, do governo do estado, da estrada boa rural, e nós vamos solicitar sim, né, vereadora Rosina, já tínhamos conversado sobre isso. A pavimentação, aí, como o vereador Gilson frisou bem, é engenheiro, é da área, e eu concordo que tem que ser pavimentação de concreto, até pelo excesso de peso que nós transporta no dia a dia, né, vereador Gil? São carretas, juleta, transportando pinos, agora em plena safra. E nós já tínhamos conversado e falamos ainda sábado com a prefeita Juliana que nós íamos fazer, pedindo pelo menos a pavimentação por dentro, né, para Cerrito, Fartura, Paciência dos Neves e para Felipe Schmidt aqui por dentro. Lógico que existe um projeto já antigo para pavimentação de Felipe Schmidt por lá, mas eu vejo que aqui atende várias localidades. Eu quero bem lembrar que na legislatura passada, não na passada, na anterior, quando fui vereador aqui em 2018 para 2019, eu entrei com um projeto de lei, acho que foi só para leitura, na época o nosso assessor, o Daniel, sabe, eu já tinha feito na época, mas a gente não sabia como adequar, justamente para ter projeto de lei para poder levar asfalto para o interior. Na época a gente estava pesquisando outros municípios até do Brasil, não só de Santa Catarina, a gente estava olhando no Paraná, onde aproveitava também o imposto do ICMS do próprio produtor rural, que é muito imposto que o produtor rural paga na nota fiscal de produtor. Então, que retornasse esse dinheiro do ICMS para aplicar em pavimentação, né, nas estradas do interior.
E eu dei entrada nessa casa, deve estar até hoje, tinha conversado o ano passado com o Daniel e a gente ia aprimorar esse projeto. Mas agora, como o governo do estado, o Jorginho Melo, implantou e há sucesso em todo o estado de Santa Catarina, e, sem dúvida, nós, o município de Canoinhas, nós temos que aproveitar. Se o Major Vieira já saiu também adiantado já com esse projeto, nós, com certeza, a gente vai pedir, eu não digo só aqui, eu acho que todas, né, pelo menos as estradas principais, já vai sair a SC 120 para Barra Mansa, que é a responsabilidade do estado, essa aqui que nós temos, que vai para Fartura, para Felipe Schmidt, quem mora ali, não é porque eu moro na localidade do Cerrito, mas é uma das principais vias, tanto a de Paula Pereira, que vai para Paula Pereira, foi citado agora, a de Felipe Schmidt lá para a BR-280, né, vereadora Rose? Então a gente vê, assim, um futuro bem promissor aqui para a nossa região. Então a gente tem que parabenizar também o governador Jorginho Melo, né, que está trazendo isso aí para todo o estado de Santa Catarina. E com certeza nós vamos sim. E coincidentemente, vereador Gilson, nós conversamos sábado, a inauguração, né, porque foi entregue a Rua João Leandro. Foi a primeira pavimentação asfáltica de concreto. Isso foi o discurso da prefeita, entregue para a comunidade rural. Né, e depois tem a do Salto Água Verde, então nós temos sim que aproveitar e na outra semana convido, né, todos os senhores vereadores e vamos fazer um projeto desse, projeto não, requerimento, né, um anteprojeto, e encaminhar então para a prefeita e para o senhor governador do estado. Muito obrigado e tenho o meu apoio, se o vereador André permitiu, quero assinar junto. Continua a discussão? Gostaria de assinar junto, né, vereador André, se permitisse. Parabéns por a colocação. O interior acho que merece, né, essa consideração da Estrada Boa Rural, e também o Gilson, obrigado pelas explicações ali, né? Foi de grande valia. Então seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 84 de 2026, autoria do Edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando última forma e informações referentes ao dano causado à cerca do sítio Dola Rocha, na localidade de Caraguatá, de propriedade da senhora Irene de Fátima Rocha, em decorrência das obras realizadas na estrada João Leandro Gonçalves, considerando que foi encaminhado resposta informando que o pedido está sendo tratado por meio de protocolo interno e que a interessada deve comprovar o momento em que ocorreu o dano e a situação anterior da cerca, requer-se informar: 1. Qual o número do protocolo interno referente ao pedido? 2. Quais são os critérios utilizados pela administração para avaliar a responsabilidade pelos danos causados durante a execução da obra? 3. Quais os documentos ou comprovações são necessárias para a verificação do dano alegado pela proprietária? 4. Se foi realizada vistoria técnica no local para verificar a situação relatada. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Edmilson. Na realidade, o requerimento já está bem explicativo. Eu apresentei esse requerimento em dezembro, né, nessa casa, e veio a resposta da Secretaria de Planejamento. Mas em virtude, volto a falar, a gente está fazendo mais complementando pela resposta que veio da Secretaria de Planejamento, né? Então, que eles respondam realmente quais os documentos, o que é a comprovação e se foi feito, então, vistoria técnica. Até estou fazendo isso porque a dona Irene de Fátima Rocha, já falei na sessão em dezembro, ela está uma doença grave, né? Ela está com câncer e ela pediu para mim, ela está em tratamento, sabe? Então, ela já recorreu, né? A gente sabe que não é fácil, já recorreu a várias pessoas, né? E eu disse para ela, vamos tentar aqui na Câmara de Vereadores ajudar ela, né? Se foi feito, a gente não sabe de que forma, né, se a empresa que fez isso ali se ressarciu para outras pessoas ou não, né? Então é um direito de cada um, né? Então ela pediu para mim fazer novamente e a gente está fazendo e pede o apoio dos senhores vereadores que aprovem esse requerimento. Senhor presidente. Vereador Gil. Senhor presidente,
Só uma pergunta ao vereador Edmilson. Ali, vereador, ela alega que foi danificado a cerca, é isso? Tá, mas de toda a extensão ou parte da extensão do terreno dela? Olha, senhor vereador, isso quem pode explicar mesmo seria ela, né? Eu estou com um anexo ela mandou algumas anexos de fotos, alguma coisa, inclusive amanhã ela deve estar aqui em Canoinhas para conversar no setor da Secretaria de Planejamento para resolver isso aí, sabe? Então, por isso que a gente está pedindo as informações para a Secretaria de Planejamento para ver de que forma foi feito, né? Se tem vistoria ou não, né? Então, a Secretaria, na resposta, eles falaram que eles querem realmente comprovar né, as provas do antes e o depois. Não, positivo. Eu sou favorável ao requerimento, era só uma questão de dúvida mesmo. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador André. Só aproveitando o requerimento, gostaria de assinar junto. Possivelmente esse ato foi feito pela empresa durante a obra, mas é importante a gente citar que a gente falou agora de pavimentação de concreto, acho muito importante, acho que é o futuro da pavimentação. Eu já tinha, nos meus primeiros dias como vereador, na legislatura passada, citado a pavimentação de concreto, inclusive que aconteceu lá em Santa Cruz do Timbó, em parceria com as empresas do município de Porto União. Creio que é um método que foi falado assim, deve se expandir para o município de Canoinhas. Porém, a gente tem que destacar que a obra João Leandro Gonçalves foi uma obra bastante cara para o município, bastante importante, porém com muitas falhas. Essa que o vereador Verca traz aqui é uma falha grave, porque prejudicou um cidadão diretamente. Porém, tem uma outra questão que eu até já comentei na imprensa. Ainda bem que saiu a 477, senão ia acabar queimando a ideia de pavimentação com concreto no nosso município. Porque o que ficou lá foi basicamente o que a gente chama de esfregadeira. A qualidade que foi feita lá foi muito duvidosa. Então, a empresa deixou muito a desejar. É uma empresa boa em alguns tipos de obras, como edificações, né? Porém, na questão de pavimentação de concreto, se não me engano, era a primeira vez que eles estavam fazendo. Houve um investimento, deu para ver, eu passei lá várias vezes, estavam fazendo com a parte, mas a parte final, que era a parte de colocar o concreto, eu não sei se eles não fizeram o espaço necessário ali para evitar dilatação térmica no tempo correto e acabou ficando o que a gente chama de esfregadeira. Claro, não é algo tão grave, mas porém é o nosso dinheiro que foi investido e não foi pouco, a gente queria uma obra com a mesma qualidade da SC 477. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente, está autorizado os vereadores a assinar junto. Ok. Coloco em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimentos número 85 e 86, de autoria de toda agilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem Amanda Postol Frenner e de Kennedy Samuel Vieira Magalhães, determinando que sejam comunicados às famílias enlutadas. Coloco em discussão o requerimento. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Vereador André? Vereador André. Última forma, vereador André. Esqueceu, vereador? Está perdoado. Pessoal, só citando que as explicações pessoais é um momento que o vereador tem para falar de assuntos alheios à sessão da Câmara de Vereadores. Não é algo, então, é um momento para falar de alguma festa, alguma coisa, um convite, mas eu quero citar uma situação que aconteceu comigo hoje. Final de semana, eu trabalhei num evento com atletas de karatê de todo o Planalto Norte catarinense, fui organizador ali no município de Major Vieira, que é o município onde eu sou concursado e trabalho lá como bombeiro efetivo do município. E tem um projeto social vinculado ao município e ao CRAS e Assistência Social do município de karatê. Então fizemos um evento, teve atletas de Canoinhas, Porto União, inclusive Canoinhas ganhou troféu, vários atletas de Canoinhas medalhistas, de toda a região. Só que exigiu um certo esforço físico, e eu, como estou com peso meio acima do que deveria, acabei hoje cedo precisando ir à UPA. Eu quero fazer um agradecimento muito grande ao atendimento que eu tive na UPA. Tá? Cheguei lá, tive o tempo padrão, recebi o chamado pulseira verde, porque meu caso
apesar de gerar dor para mim, não era algo grave, e isso eu tenho que compreender e quero falar aqui, porque existiam pessoas ali, eu vou citar, que me deixou de certa forma revoltado, chegou um pouco depois que eu, queria exigir que passasse a França para frente, não gostou de ter recebido a pulseira verde, e eu comecei a conversar. Essa pessoa veio até mim, questionou, você é vereador, tem que ser mais rápido aqui. Eu falei, tá, mas o que você está fazendo aqui? O que aconteceu de tão grave? Ele tinha tomado uns picual ontem, né? Daí hoje possivelmente queria um atestado. Então, eu sei que a grande maioria, 99% que estavam hoje cedo, estavam por motivos considerados complexos, e realmente fazem uso da UPA. Mas por culpa desse um ou outro que vai lá como desnecessário, acaba prejudicando todo o sistema público de saúde. E isso não é só na UPA, são nos postos de saúde, entre outros órgãos públicos. Então eu quero aqui deixar um agradecimento. A gente sabe que todos os sistemas são falhos, a gente tem seres humanos que erram, nós temos um sistema que muitas vezes é insuficiente, os recursos não são os ideais, porém o atendimento que eu tive hoje, recebi 2 injeções, cetoprofeno e bezetacil, bastante doloridas por sinal, porém saindo de lá, a minha dor principal acabou passando, então eu sou muito grato, apesar do tempo hábil que foi estimado, em torno de 1 hora até ser atendido, recebendo as injeções. Talvez o que falta para muitas pessoas é entender o processo, que existiam pessoas com pulseira vermelha, pulseira amarela, que tinham uma situação de gravidade maior que a minha, e essas realmente têm prioridade, além, claro, das ocorrências do SAMU e Corpo de Bombeiros, que entram pela porta dos fundos da UPA, que acabam exigindo uma equipe médica maior. Então, agradeço de coração o atendimento que eu tive hoje pela UPA de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há nenhum inscrito mais, senhor presidente. Seria isso que continha. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 17 de março, terça-feira, às 19 horas. Na oportunidade, ficam todos convidados a acompanhar a entrega do prêmio Yolanda Trevisani, de Destaque 2026.